Olá, pessoal! Meu nome é Rubens Oda, eu sou professor de Biologia do Descomplica e eu tô aqui para prestar informações de cunho social a respeito do novo surto de Covid-19, dos coronavírus, com informações que são muito importantes, que a gente carregue para a nossa vida, mas que também a gente estude, porque eventualmente isso pode aparecer nos vestibulares, pode aparecer no Enem. Beleza? Se você ainda tem dúvida, mas será que é verdade mesmo, né? Isso aí não é um complô da China, dos Estados Unidos, é uma jogada de marketing? Por favor, né, gente? Acreditem! Coronavirus! It's real! It's real! It's real! Gente, é muito sério isso, mas de qualquer forma não podia deixar de lado esse meme do coronavírus, que é muito bom. Então vamos conversar aqui sobre o Covid-19, começando... Pô, mas como é que surge isso, né? Como é que surge um troço desse? Bom, você sabe que as espécies se transformam ao longo do tempo. E mesmo os vírus, caracterizando um caso à parte entre o ser vivo e a matéria bruta, cara, ele sofre sim processos evolutivos. Ele sofre mutação, ele sofre seleção natural e assim novas linhagens virais a todo momento surgem no nosso planeta. No caso dos vírus, ainda existe um fenômeno especial, que é a hibridização. É bastante comum que vírus que afetem uma espécie A hibridizem com uma espécie B, hibridizem com uma espécie C, permitindo assim que haja um shift, uma mudança na espécie hospedeira desses vírus. E os coronavírus, caracteristicamente, fazem isso, né? Então, todos vocês já devem ter ouvido falar de vírus que vieram do morcego, vírus que vieram do macaco, vírus que vieram do dromedário, sim! E normalmente isso ocorre através da fusão de vírus que atacam uma espécie A com vírus que atacam uma espécie B. Isso gera a variabilidade genética e permite que esse vírus ele possa atacar uma nova espécie hospedeira que repara que se é um vírus novo, esses indivíduos não terão resistência contra esse vírus, não produzirão anticorpos contra ele, e aí há um nicho amplo a ser explorado por esses vírus nessa nova espécie hospedeira. Entendeu? Agora, qual é a diferença, professor? Porque às vezes se fala coronavírus, às vezes se fala Covid-19. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Na verdade, os coronavírus, eles são uma família de vírus. A coronavirília é uma família viral, que recebem esse nome porque eles têm o seu capsídeo em forma que parece uma coroa de proteínas ao seu redor. E existem vários tipos de coronavírus, que alguns ficaram muito conhecidos e outros, felizmente, são menos conhecidos para nós. O primeiro coronavírus que ficou bastante conhecido foi o CoV-02. O CoV-02, ele surgiu em 2002, e ele foi o responsável por uma grande quantidade, sim, de óbitos, mas muito menor do que aquela que a gente tem agora, causando a chamada pneumonia asiática, que depois passou a ser conhecida como SARS, que é Severe Acute Respiratory Syndrome. Viu que meu inglês é muito bom, né? Mas síndrome respiratória aguda severa. Síndrome respiratória aguda grave, SARS, que surgiu ali em 2002, também na China. Depois dessa epidemia do CoV-02, mas que foi bem mais restrita do que essa que a gente tem agora, teve uma outra no Oriente Médio, que foi causada por um novo coronavírus chamado MERS, Middle East Respiratory Syndrome, síndrome respiratória do meio oeste, meio leste, como, por exemplo, ali aquela região do Irã, do Iraque. Então, nesse local, você teve alguns casos de MERS, desse novo coronavírus, e isso chegou até a espécie humana, acredita-se, através de camelos e de dromedários, fazendo a hibridização de vírus que atacavam essas espécies com vírus que atacavam a espécie humana. E, mais recentemente, em 2019, surge esse coronavírus, né, que, assim como os outros vírus, também é um coronavírus, que ficou batizado como Covid-19, uma vez que esse novo coronavírus ele foi descoberto em 2019 na cidade de Wuhan, na China.
né? O número de casos da China hoje está em cerca de 80 mil, já vai bater 100 mil casos, mas o número de contaminações na China já vem reduzindo bastante. Mas, infelizmente, o vírus vem chegando a outros países e um deles é o nosso Brasil. A transmissão, todos vocês sabem muito bem, muito bem. A transmissão e os sintomas se assemelham muito à transmissão da gripe, né? Tanto a transmissão quanto os sintomas. Por isso que é muito difícil você saber que, de fato, você está com Covid-19. Sabe aquela situação em que você vai ao médico, o médico fala, é uma virose, vai para casa e descansa? É exatamente isso que você espera do Covid 2019. Mas não é por isso, né, gente, que a gente vai ficar despreocupado. Por que não? Porque a sua transmissão é muito intensa, principalmente quando você tem a mobilidade da população. Você vai ter encontros de pessoas contaminadas com pessoas que estão suscetíveis a esse vírus, e aí o encontro contaminado suscetível vai permitir a sua transmissão direta. A transmissão direta se dá através de secreções corpóreas, saliva, catarro, meleca, em que você, quando está com coriza, o nariz escorrendo, passa a mão no nariz toda hora, contamina a sua mão. E aí, ao pegar numa maçaneta, ao pegar no ferro lá do ônibus, ao pegar, apertar as mãos de alguém, você vai estar transmitindo essa secreção contaminada para a pessoa, que ao colocar as mãos na boca, nariz, olhos, em qualquer mucosa, ela pode acabar se contaminando. Hoje, sabe-se que, em média, um indivíduo infectado com coronavírus, com Covid-19, ele pode transmitir essa doença, em média, para 3,5, porque de 3 a 4 pessoas ele vai estar transmitindo, permitindo, assim, o crescimento do número de casos em PG, um crescimento exponencial, que foi o que a gente observou em grande parte dos países. Embora a gente fale que haja essa transmissão direta através da saliva, através de objetos contaminados, recentemente nasceu na Inglaterra uma criança contaminada pelo Covid-19. E aí não se sabe se a transmissão se deu através de secreções da mãe ou se esse vírus ele também pode ser transmitido para as crianças de forma congênita, ou seja, através da placenta. Há muita coisa ainda a ser descoberta sobre as formas de transmissão, mas a principal forma de transmissão é a transmissão através da saliva, através das secreções nasais e o contato com superfícies que eventualmente estejam contaminadas. Beleza? Já que a gente falou da transmissão, tem uma questão aqui que também é muito discutida, que é, professor, mas quanto tempo esse vírus vive no ambiente? Eu até coloquei a sobrevivência, entre aspas, porque os vírus são um caso à parte, né, gente? Os biólogos não conseguem responder de forma clara se os vírus são seres vivos ou não são seres vivos. Porque a partir do momento que a gente fala que todo ser vivo tem como unidade fundamental a célula, o vírus não tem célula. Ou que dentro dessa célula você tem que ter um conjunto de reações químicas inerentes ao ser vivo, que é o metabolismo, o vírus não tem metabolismo, ele não tem célula, ele não tem o metabolismo. Mas, por outro lado, ele reproduz, ele sofre mutação, ele evolui, e esses processos sempre ocorrem no interior de uma célula hospedeira. Por isso que você já deve ter escutado que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. E existem muitos tipos de vírus, né, que vão parasitar plantas, bactérias, fungos, animais, dentre eles a espécie humana. Vamos listar aqui rapidamente umas 10 doenças virais? Gripe, resfriado, Covid-19, febre amarela, zika, dengue, febre maiaro, todos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Uma série de vírus também são sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, o HIV, que é o vírus da AIDS, o HPV, do condiloma genital, e, além disso, você também tem a própria herpes, né, que pode ser labial ou que pode ser genital. Ainda com transmissão aérea, transmissão direta, o sarampo, né, que está ameaçando a população brasileira, também é uma doença viral. A poliomielite, a rubéola. Então, observa que é uma série de doenças que são causadas por vírus. E quando a gente fala de sobrevivência desses vírus no meio,
não é bem sobrevivência, né? Mas é quanto tempo que esse vírus ele pode persistir no meio de uma forma que ele acabe infectando alguém, né? Que ele possa ser transmitido para alguém. E aí é curioso, né, gente, que você encontra várias descrições na literatura. Mas uma publicação bastante recente de um Instituto de Pesquisas norte-americano mostra que o Covid-19 ele pode persistir no meio ambiente por até 4 dias. E quando a gente fala até 4 dias, é porque depende da superfície na qual esse vírus ele foi depositado. De 3 a 4 dias, ele consegue persistir em superfícies plásticas ou em superfícies de aço inoxidável. Agora, por exemplo, se for papel, papelão, ele só consegue persistir cerca de 24 horas. E no ar, ele consegue persistir por poucas horas. Então, varia da superfície que a gente leva em conta. Por isso que é extremamente importante a gente ter medidas profiláticas, né? Medidas que evitem o contato com esse vírus, independente da superfície que a gente esteja botando a mão, que a gente esteja potencializando a nossa contaminação. Quando a gente compara, por exemplo, com o vírus da gripe, a gente vê que o Covid-19 ele persiste por mais tempo do que o vírus influenza. Porque o vírus da gripe, que é o influenza, ele persiste normalmente nas superfícies por até 2 dias. E a gente está falando de 3 a 4 dias para o Covid-19. E outros vírus, como por exemplo o HIV, que é o vírus da AIDS, cara, ele persiste no ambiente por pouquíssimas horas. Então, observa que o Covid-19 ele nem é tão frágil como inicialmente as pessoas aparentemente classificaram. Então, é muito importante as medidas preventivas para que a gente, assim, não se contamine. Lelê? Por falando em prevenção e por falando em combate, cara, qual a diferença de uma virose para uma bacteriose? Né? Porque, assim, é lógico que existem também bacterioses que são transmissíveis pelo ar. Transmissíveis por gotículas de saliva. Quer exemplos de bacterioses transmissíveis pelo ar? Eu já falei das viroses, mas as bacterioses podem ser, pneumonia, coqueluche, tuberculose, difteria, antraz. Olha quantas bacterioses também transmissíveis pelo ar. Mas, Odinha, então a gente também, para bacteriose, a gente tem que lavar muito bem as mãos, usar álcool gel. Sim, sim. Só que em alguns casos, né, você tem vacinas já, né? Por exemplo, para tuberculose, você tem a vacina BCG, né? E aí a BCG ela pode prevenir de forma bastante eficaz a tuberculose. Agora, uma vez que você pega a virose e a bacteriose, os tratamentos são completamente distintos. Muito. Tanto que você deve estar atento aí a todas as notícias de que se você está sentindo dor no corpo, está com febre, está com coriza, está com dor de garganta, gente, pode ser coronavírus? Pode ser o Covid, uma infecção pelo Covid-19. Mas não adianta ir para o hospital. Se você está com esses sintomas como se fossem sintomas de uma gripe, fique em casa. Porque quando você chegar ao hospital, não haverá nenhum medicamento a ser fornecido para você. E a maior parte dos hospitais nem vai fazer o teste. Porque não adianta, porque não há um tratamento assim específico para pessoas que estejam, de fato, com esses sintomas mais brandos. Só uma observação, isso até nos preocupa. Porque quando você vê os dados assim de 100 pessoas contaminadas no Brasil, 200 pessoas, 300, 500... Quando você vir que há 500 pessoas contaminadas, há 500 pessoas contaminadas diagnosticadas e muitas delas já com sintomas mais graves, mais severos. Porque, sem dúvida, haverá centenas ou milhares de pessoas que já foram contaminadas, mas que ficaram em casa, em isolamento, como devem ficar, evitando, assim, um aumento ainda maior, tanto na notificação quanto no espalhar dos casos em um ambiente hospitalar, em um meio de transporte, o que seria, sem dúvida, muito mais perigoso. Oda, então a gente não tem nada o que fazer? Tem. Só que normalmente os tratamentos, eles só são dados quando as pessoas elas já estão com sintomas mais severos. O principal sintoma que pode fazer você ter que ir para um hospital é uma dificuldade ao respirar. É uma obstrução pulmonar. Aí sim, você vai acender o sinal de alerta
E aí você vai procurar uma unidade médica da sua cidade, uma unidade médica do seu estado. Mas se você não tiver sintomas mais severos, pode ficar em casa sem problema, o risco será baixo, ok? E aí você sabe que os sintomas mais severos, normalmente, eles vão aparecer em pessoas que são imunodeprimidas, em pessoas que tenham doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes. Um imunodeprimido pode ser alguém que tem câncer e faz uma radioterapia, uma quimioterapia. E principalmente as pessoas mais velhas, né? Então é um momento que a gente tem de tomar um cuidado especial com vovô, com vovó, com as pessoas mais idosas, que sem dúvida são elas as que estão sujeitas à maior taxa de letalidade pelo Covid-19, e é isso que a gente vem observando em todos os países. Então, para tratar uma virose, eu já vi que alguns estudos para o Covid-19 apontam que o interferon, que é uma droga usada para combater uma série de viroses, é bastante eficaz. Então, o interferon pode ser eficaz no combate ao Covid-19. Ele foi utilizado, por exemplo, em algumas pessoas infectadas na China. Existem também drogas que inibem uma enzima que é específica de vírus de RNA replicantes, que é a RNA replicase, ou RNA polimerase dependente de RNA. Existem medicamentos que foram usados até no surto do Ebola, que podem inibir a multiplicação viral em pessoas que estejam contaminadas em estágio mais avançado. Isso, gente, tudo está em fase de desenvolvimento, está em fase de pesquisa, mas são medicamentos muito caros, que a comprovação ainda ela não está sedimentada na literatura médica, mas que, de qualquer forma, você pode fazer, né, se você tiver com sintomas muito severos, um tratamento como esse de forma experimental para evitar, assim, que você venha a óbito. Já no caso das bacterioses, o tratamento mais comum é o uso de antibióticos. Antibióticos que são substâncias químicas que inibem a síntese do RNA da bactéria, a síntese proteica bacteriana, a síntese da parede celular da bactéria, mas que atuam somente no metabolismo da célula procariota, somente no metabolismo da bactéria. Então não adianta nada, sabe, estou com coronavírus, vou tomar antibiótico. Não faça essa automedicação, porque sem dúvida pode até ser pior para o seu organismo. Beleza? Uma dúvida bastante frequente, né, é o que a gente pode fazer para prevenir a infecção. O que a gente pode fazer para prevenir a infecção pelo Covid-19? É lógico que você vai encontrar várias receitas mágicas na literatura. Mas o que a gente sabe é que um corpo são, mente sana, a sua imunidade ela vai estar mais elevada. Então, não há uma receita mágica, mas, por exemplo, vitaminas que ajam de forma antioxidante, como a vitamina A, a vitamina C e a vitamina E, combatem radicais livres e deixam seu sistema imune mais fortalecido. Isso significa que você não vai pegar a doença? Não significa. Mas é menor o risco de você contrair o Covid-19 e qualquer outra doença. Então, alimentos antioxidantes, vitaminas antioxidantes podem ajudar, sim, no seu corpinho. Beleza? E um outro fator que é muito importante é beber água. Beber água. A água, ela é fundamental ao nosso metabolismo. A gente pode ficar aqui 2 horas falando dos papéis da água no nosso corpo. E como a água é fundamental, um corpo que está desidratado, ele fica assim mais sujeito a contrair infecções. Então, gente, além do repouso, além, sabe, de ficar isolado, de quarentena na sua residência, bebe bastante água. O ideal é beber de 2 a 3 litros por dia, para garantir, assim, que seu corpo ele esteja pleno, evitando, assim, eventuais infecções. De boa? E, por fim, vamos falar de vacina e soro, né? Porque o sonho de todos agora é assim, cara, mas quando que vai ter a vacina para o Covid 2019? Surgiu até uma fake news, não sei se vocês viram a fake news. Cuba desenvolve vacina para o Covid-19 e exporta essa vacina para a China. Mentira! Pode pesquisar. Mentira, não houve esse desenvolvimento de vacina. Cuba produz sim um interferon, que não é uma vacina, que é uma droga que ajuda assim, no combate direto ao vírus, mas não é uma vacina. Isso não é uma novidade. A vacina para o Covid-19
A previsão é que leve cerca de 1 ano a 1 ano e meio para sua liberação. Porque não é só desenvolver a vacina, mas também testar a sua eficácia e os seus riscos, para que aí sim a gente possa ter uma vacina e a gente possa imunizar preventivamente contra o Covid. Porque você sabe que a vacina, ela age sempre de forma preventiva, minha gente. Normalmente ela contém antígenos mortos ou enfraquecidos que estimulam que você produza seus anticorpos. Por isso a gente chama de imunização ativa. Uma vez que você produz seus anticorpos, você cria chamadas células de memória, para que assim, quando entre o vírus do mal no seu corpo, você consiga rapidamente produzir ali os anticorpos contra ele e assim você não manifeste os sintomas. E, eventualmente, em momentos futuros, quem sabe, a gente não desenvolva um soro para esse vírus. Soro, que são anticorpos prontos. Enquanto a vacina ela é preventiva, o soro ele é curativo, porque ele é uma bomba de anticorpos que vão combater diretamente, nesse caso, o vírus, agindo de forma curativa e não gerando memória imunológica. Então é importante, até pensando em vestibular em Enem, que você saiba diferenciar a vacina do soro. A vacina é preventiva, tem antígenos e gera memória imunológica, é uma imunização ativa, enquanto que o soro ele é curativo, é uma bomba de anticorpos e que ele não gera memória imunológica. Por isso, você está lá paradinho recebendo o soro, essa imunização é uma imunização passiva. Lelê? Eu espero que eu tenha te ajudado aqui com algumas informações a mais, que você estava curioso sobre o Covid 2019, Covid-19. E galera, de boa de coração, não dá bobeira. Sabe, a quarentena ela é importante, ficar em casa, evitar a mobilidade, evitar o contato. E aí, não pensa só em você. Pensa no vovô, pensa na vovó, pensa em pessoas que estão mais sujeitas, né, a manifestarem os sintomas mais graves. E, cara, a gente ama, né? A gente guarda no nosso coração, então a gente não quer mal a nenhuma delas. Beleza? Um grande beijo para todos e, se protejam contra o coronavírus! Coronavírus! Beijão, galera!